Olá, começa agora o TRT das Gerais. Seja bem-vindo. Este é um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Nessa edição você vai ver: população de 7 Lagoas agora conta com mais conforto e acessibilidade na nova sede da Justiça do Trabalho local. E ainda, conheça a história guardada nos arquivos do TRT Mineiro. Vazamento de lama em Brumadinho pode influenciar debates sobre legislação de saúde e segurança do trabalhador? Confira a opinião do desembargador do TRT Mineiro, Sebastião Geraldo de Oliveira. Não saia daí, o TRT das Gerais começa agora. Justiça do Trabalho de 7 Lagoas agora conta com sede própria. Novo prédio está localizado em região central, de fácil acesso e garante mais espaço, conforto e acessibilidade. A Justiça do Trabalho, ela tem o papel de exaltar a grande capacidade humana de fazer justiça e de construir sempre novos sonhos por meio da dignidade que o trabalho pode nos trazer. O prédio é muito importante para a Justiça do Trabalho porque se trata de uma aquisição alinhada ao seu planejamento estratégico, qual seja o de ter os seus próprios prédios e poder oferecer condições adequadas à população usuária, que é constituída dos seus próprios juízes, servidores, dos advogados, dos interessados que acorrem diariamente à Justiça do Trabalho. No trabalho ou no lazer, companhia inseparável da mulher, a bolsa, que é carregada no dia a dia, pode trazer impactos à saúde. Confira na reportagem. Nas ruas, no trabalho e nos finais de semana. Lá estão elas. Grande, pequena e média, as bolsas são uma grande aliada da mulher. O que tem dentro dessas bolsas? De tudo. Bolsa de maquiagem, cartões, bolsa normal para carregar cartão de créditos. Frio, calor, eu ando com sombrinha, com blusa de frio, com alguma coisa para comer, remédio, então sempre tá cheia de coisa. Viviane trabalha no TRT de Minas Gerais. A rotina de sair cedo, chegar em casa somente à noite e conseguir levar tudo o que precisa é o motivo do uso de bolsas maiores. Mesmo acostumada a carregar tanto peso, sentir dor no ombro é algo quase inevitável. Sinto essa dor geralmente quando eu estou vindo, de ônibus, que eu venho todos os dias, a condição de vindo para o trabalho e indo embora para casa mesmo. Dados referentes às queixas de dor osteomuscular nos exames médicos periódicos do TRT-MG apontam que das pessoas avaliadas, 16% relataram sentir dores na lombar, 17% nas costas, 21% no pescoço e 22% queixaram de dores nos ombros. A fisioterapeuta do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Fernanda Fonseca, explica que as dores nos ombros são por decorrência de vários fatores, que vão desde a postura incorreta no trabalho até mesmo pelo uso de bolsas pesadas no dia a dia. As dores e os adoecimentos osteomusculares, eles têm uma origem multifatorial, então a gente realmente é difícil detectar qual é a origem e se é uma única origem. Para as mulheres que utilizam bolsas maiores,
A fisioterapeuta alerta sobre alguns sintomas provenientes do excesso de peso. Pode acontecer uma compressão nervosa, especialmente dessa região do plexo braquial, dos nervos que chegam aos membros superiores, gerando formigamento, dores e inflamações. Esse conjunto de alterações ele pode gerar vícios posturais ou até agravar alterações já existentes. Então, a bolsa ideal ela deveria conter, em média, até 5% do peso corporal da pessoa que está levando essa bolsa. Então, às vezes a gente encontra na internet algumas dicas de escolher produtos de maquiagem em tamanhos menores, evitar os livros dentro da bolsa, tentar levar a sombrinha numa outra sacola. Prevenção é sempre o melhor caminho e todo cuidado com a saúde sempre será válido. E se a dor aparecer, Fernanda lembra que se automedicar não é o correto, e sim procurar ajuda médica. Mas é sempre interessante que a pessoa busque uma ajuda especializada, porque o profissional ele vai ter a capacidade de avaliar aquela pessoa e indicar um tratamento individualizado, que é sempre mais interessante do que uma receita de bolo que pretenda servir para todos. No próximo bloco, você é convidado a conhecer o setor que guarda os registros da história do TRT Mineiro. Não saia daí, voltamos já já. Trabalhadora não consegue sobreaviso por responder mensagens de WhatsApp após jornada de trabalho. O juiz da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis julgou improcedente o pedido de horas de sobreaviso feito pela ex-empregada de uma empresa de telefonia. A trabalhadora alegou que era obrigada a ficar à disposição da empresa por cerca de 3 horas após o encerramento da jornada, verificando mensagens do chefe. No entanto, o magistrado constatou que apenas havia um grupo de conversas em que empregados trocavam informações sobre rendimento, reuniões e resultados de vendas, o que não configura sobreaviso. O fato de o gerente participar deste grupo não foi considerado capaz de gerar reconhecimento da pretensão. A decisão, baseada na súmula 428 do TST, foi mantida pela 7ª Turma do TRT de Minas. Registros históricos das relações de trabalho e do funcionamento do TRT Mineiro desde 1941 fazem parte do arquivo permanente do tribunal. Parte desse acervo chegou a ter seu valor histórico reconhecido com registro no programa Memórias do Mundo da Unesco. A partir de agora, você vai conhecer como funcionam os arquivos da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Anos de uma vida de trabalho e de direitos que, de acordo com o trabalhador, não eram respeitados, iam parar em folhas de papel como estas até a implantação do processo judicial eletrônico entre 2012 e 2015. Ainda hoje, na Justiça do Trabalho de Minas, mais de 1 milhão de ações judiciais está dentro das antigas capas de cartolina. Mas para onde são encaminhados esses papéis depois de tramitarem por varas e gabinetes? Até a década de 70, os processos arquivados ficavam no mesmo endereço do tribunal e das varas trabalhistas, na histórica sede da Rua Curitiba. Mas o crescimento da Justiça do Trabalho e o aumento do número de processos tornou necessária uma nova instalação. Em 1977, o arquivo do tribunal passou a contar pela primeira vez com sede própria. Naquele ano, a terceira região englobava Minas Gerais e Goiás e havia recebido mais de 57 mil novas ações. Atualmente, os processos arquivados estão em 4 diferentes endereços da capital. O arquivo temporário, localizado na sede da Rua Goitacazes, é onde ficam os processos das varas de Belo Horizonte que foram encaminhados para tribunais superiores em formato digital e aguardam por julgamento em Brasília ou dependem de decisão com repercussão geral. Até 2013, quando foi criado o arquivo temporário, essas ações com tramitação suspensa ficavam ocupando espaço nas secretarias das varas.
Hoje, já há em torno de 50 mil processos nas estantes da Rua Goitacazes. Já os processos de todo o estado que têm a sua tramitação concluída ou suspensa, esses vão para o arquivo intermediário localizado na Avenida Pedro II da capital mineira, na sede do Arquivo Geral, onde ficam por um período de 5 anos. São 300 mil processos nessa situação. A localização ela é toda organizada e também conta com sistemas informatizados, né, que facilita muito. Cópias de sentenças, atas e acórdãos ficam encadernadas e guardadas separadamente para facilitar a consulta de interessados. Há uma procura considerável dos jurisdicionados por essas cópias, a fim de comprovação de tempo de serviço junto ao INSS. E eu creio que dessa forma está sendo bem atendido esse lado também social. No balcão de atendimento ao público, advogados e jurisdicionados vêm consultar informações ou retirar documentos. Mas as estantes do Arquivo Geral não guardam apenas processos judiciais. Aqui neste espaço está toda a história do tribunal. Registros administrativos de licitações, concursos, relatórios, resoluções, de antes de existir o cadastro informatizado, tudo ia parar em pastas agora guardadas nessas estantes. No acervo administrativo, é possível conferir números do início da Justiça do Trabalho, termos de posse de magistrados e servidores. Daqui, processos considerados de valor histórico são direcionados ao arquivo permanente. Os processos não selecionados para a guarda definitiva são encaminhados para a reciclagem. O prédio histórico da Rua Curitiba é onde está localizado o arquivo permanente. Nele, podem ser encontradas ações judiciais da década de 40, quando foi fundada a Justiça do Trabalho. Também podem ser encontrados processos de Nova Lima ajuizados entre 1941 e 2005 que tratam de doenças da mineração, um acervo que foi certificado pela Unesco como Patrimônio Documental da Humanidade. A importância do acervo permanente é para pesquisadores, estudantes, né, e para os próprios reclamantes para retirada de documentos, se preciso. Ao todo, 440 mil processos estão guardados nesta sede. Além disso, autos de outras 60 mil ações já estão destinados ao arquivo permanente, aguardando o cadastro. 23 mil estão guardadas na sede da Avenida Amazonas, no primeiro endereço do arquivo, e outras 37 mil ainda serão trazidas do interior. Atualmente trabalham nas 4 sedes do Arquivo Geral 14 servidores, além de terceirizados e estagiários. Desde dezembro de 2015, todos os processos trabalhistas novos tramitam eletronicamente. Apesar disso, o arquivo ainda tem a tarefa de dar um destino a mais de 1 milhão de processos de papel em tramitação, além dos 350 mil que estão nos arquivos temporário e intermediário. Longa estrada pela frente, ainda tem esta sessão do tribunal. No próximo bloco, implicações trabalhistas da tragédia de Brumadinho são analisadas por desembargador do TRT Mineiro. Não saia daí, voltamos já já. E aí, tudo bem, gente? Você sabia que o Brasil é o país que mais usa as redes sociais na América Latina? São mais de 90 milhões de usuários. 62% da população brasileira acessam essas redes através desse aparelhinho aqui, ó. Então, o TRT-MG também está nessa onda da era digital. Acesse as nossas redes, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Se inscreve aqui, ó, no nosso canal e dá um joinha. Valeu! Três anos depois de Mariana, outra barragem de rejeitos de mineração se rompe em Minas Gerais. Com
mais de 300 vítimas comprovadas entre mortos e desaparecidos, a tragédia de Brumadinho já é o maior acidente de trabalho da história do país. Confira a entrevista com o desembargador do TRT Mineiro, Sebastião Geraldo de Oliveira. Doutor Sebastião, para o senhor, que é um grande estudioso da segurança e saúde do trabalho, o que representa um acidente dessa proporção, como aconteceu agora na barragem de Brumadinho? Olha, vai representar muito e terá uma grande repercussão ao longo dos próximos anos, porque ele é o maior acidente de trabalho da história do Brasil. O que se espera, lamentavelmente, neste caso de Brumadinho, que o número vai passar de 330 ou mais apenas mortes. Então isso certamente vai levar a revisão de um marco normativo da segurança e saúde do trabalhador e certamente poderá ter até nesse sentido um efeito de mudar a percepção brasileira sobre a legislação de segurança e saúde do trabalhador. Porque na realidade acontece no Brasil 10 acidentes de Brumadinho por ano. Só que isso acontece de forma diluída e não causa tanta repercussão. Mas a grande maioria dos acidentes são previsíveis e, se são previsíveis, são também preveníveis. O senhor acredita que grandes tragédias ou falhas, de alguma forma, permitem a melhoria em normas ou procedimentos de segurança? Infelizmente não devia ser assim, mas a realidade mostra que é. Toda vez que acontece algum acidente de grande proporção em qualquer área, chega a imprensa, a mídia toda analisa, os especialistas dão entrevista, há repercussões e se percebe aquilo que a lógica, a inteligência indica que deveria ter sido percebido antes. Podemos dar um exemplo do incêndio da Boate Kiss, né? A partir dali, todos os alvarás de concessões para a casa de espetáculos no Brasil inteiro foram revisados. Houve, certa vez, um acidente na década de 70, no aeroporto de Orly, um avião brasileiro da Varig, e que a maioria morreu ali em razão do incêndio nas almofadas dos aviões. A partir daí, não se permite mais que as almofadas dos aviões tenham material incandescente. Então, cada acidente deixa uma lição. E qual que é a atuação da Justiça do Trabalho nesse processo todo, nesses desdobramentos que virão? Se a empresa não chegar a um acordo direto com cada uma das vítimas ou seus dependentes, certamente essas vítimas poderão vir à Justiça do Trabalho pleitear a indenização que entendem cabível. Os dependentes vão buscar, certamente, pensão e danos morais e até danos existenciais em algumas circunstâncias. Há aqueles que ficaram incapacitados. Alguns, inclusive, que assistiram, vivenciaram de perto o acidente, podem ser vítimas do estresse pós-traumático. E outros vão ficar com limitações físicas ou psicológicas. Então, cada caso de cada vítima será apreciado e certamente vamos verificar o dano causado, se tem ligação com o acidente, se tiver ligação com o acidente, e verificar se tem responsabilidade da empresa, culpa ou responsabilidade da empresa. É verdade que a Justiça do Trabalho até já atuou de uma forma preventiva, bloqueando valores para garantir indenização, mas é uma forma precária, apenas preventivamente. E qual que é a atuação do Programa Trabalho Seguro na prevenção dos acidentes? A Justiça do Trabalho, desde 2011, tem esse Programa Trabalho Seguro. E agora ele assume uma importância ainda maior, porque nós não queríamos, no Poder Judiciário, ficar tão somente deferindo indenizações sem contribuir para evitar o acidente. E todos nós agora, qualquer pessoa razoavelmente bem informada, está cogitando por que não foi tomada tal prevenção, por que não foi feito tal cuidado. Então, certamente, em momentos como esse, percebe-se mais ainda a necessidade da prevenção. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais sobre o TRT Minas, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!